Boa noite, caros colegas. Meu nome é Cristiano e estou aqui para falar de um assunto muito delicado, avaliação. E para me ajudar, estou aqui com a coruja, a ave de Minerva, a ave da sabedoria. Trouxe sabedoria para Minerva, vai trazer para mim. Estou também com o Batman. O Batman, todo problema que tem, ele está junto, então também vai me trazer sorte. Olha que bonitinho, Batman. E a avaliação é um tema problemático. É um tema que traz medo para as pessoas, traz medo para os alunos. Você quer deixar uma sala quieta, quando ela está muito barulhenta, é só falar bem alto. Avaliação. E eles param, abrem os olhos. Ai, meu Deus, professor, tem recuperação? E aí você fala, não, avaliação só mês que vem, semana que vem, ano que vem. Mas, enfim, você conquistou ali a atenção dos jovens adolescentes. Avaliação, o que eles não sabem é que também deixa a gente com bastante medo, com bastante insegurança, já que existe muita tensão em cima desse assunto nas reuniões pedagógicas, nos conselhos finais. Sempre existe uma discordância muito grande entre os professores e professor coordenador a respeito do que é avaliar, de como fazer algo de forma justa, eficaz para a educação. Bom, avaliar, o que significa? Avaliar é dar prova. É dar uma prova que vai medir a quantidade de conhecimento de um educando. Isso é uma concepção que foi correta durante muitas décadas, talvez séculos no mundo da educação, mas que tem sido questionado nas últimas décadas, principalmente quando se percebe que talvez essa concepção de educação ela não traga realmente um ensino democrático. Talvez ela exclua, talvez ela reforce dificuldades em vez de desenvolver habilidades, levando em consideração que os alunos têm todo ser humano tem diversas habilidades, ninguém tem a mesma habilidade do outro, eu posso ter mais facilidade com números, enquanto uma pessoa melhor tem mais facilidade com o trabalho manual, e por que eu sou melhor do que ela, só por causa disso, mas a escola vai reforçar que eu sou melhor do que ela. E aí, como é que fica a estima dessa outra pessoa que desenvolve tão bem tarefas manuais, ou de repente tarefas espaciais, e as desigualdades sociais? Como que eu posso avaliar um jovem de classe média alta da mesma forma que um jovem que mora numa favela violenta, tem uma família problemática, ele olha para o pai, ele não quer ser igual ao pai, porque o pai é alcoólatra, ou às vezes porque o pai ganha R$ 1.000 por mês e vem para casa só para dormir, e ele não quer isso para a vida dele. Enquanto o jovem de classe média alta olha para o pai e fala, quero ser igual ao meu pai, e meu pai fala que eu preciso estudar, que é importante para eu chegar até onde ele chegou, então eu vou me esforçar. Percebam que simplesmente medir a quantidade de conhecimento através de uma avaliação talvez não seja a melhor forma de avaliação. Por isso que surgem críticas, como Jussara Hoffmann, que vai falar que esse tipo de avaliação tradicional apenas reforça a competição, o individualismo, tem como base isso. O Perrenot vai dizer que a pedagogia tradicional reproduz relações de poder autoritário, reforça a exclusão, traz uma seleção que hierarquiza a excelência de alguns apenas. Bom, em virtude disso, né, que novos modelos vão surgir, a partir de que a avaliação ela reflete uma perspectiva socioeconômica, cultural, política ideológica, seus conflitos. A avaliação, então, aos poucos vai deixando de ser quantitativa, como os positivistas insistiam, pregavam, para ser mais qualitativa. Então eu gostaria de apresentar alguns modelos mais que se destacam nesse sentido, como o modelo de Paulo Freire, chamado avaliação dialógica, em que Paulo Freire criticava essa educação tradicional, dizia que é como chamava de educação bancária, uma educação em que o aluno recebe depósito, guarda, arquiva, e isso não faz sentido nenhum para ele. Então deve existir uma relação dialógica, o educador ele deve se entregar
curiosidade do educando. Avaliação formativa e reguladora, uma outra concepção trazida por Perrenot, principalmente. A avaliação ela deve estar a serviço da aprendizagem, deve avaliar as ações pedagógicas. A avaliação, então, deve servir para o professor ver o que está de errado, como ele deve seguir, não para hierarquizar. Imagine se um médico ele vai fazer hierarquizar quem está mais doente, quem está mais quebrado, quem já está perto da morte. Não, ele vai dar o diagnóstico, é isso que a educação deve fazer, isso que a avaliação deve fazer dentro da educação. Ela deve ser formativa, o professor deve observar metodicamente os alunos, intervir pedagogicamente da forma mais sistemática, otimizando assim a aprendizagem. Ela também deve ser autorreguladora, e a importância da autoavaliação. Então, a partir de algumas intervenções, é importante isso ser percebido pelo próprio educando, interpretado, assimilado pelo sujeito. Avaliação diagnóstica, Lucchesi ele diz que é importante a avaliação ser democrática, ela funcionar como um plano de inclusão, qualificar, ela deve ser diagnóstica, trazer um diagnóstico então para compreender o estágio do aluno, para tomar as decisões corretas para o avanço deste. A avaliação mediadora, de Sarah Hoffman, ela diz que o professor deve ter um papel interativo, o professor deve ser mediador e avaliador, deve construir o aprendizado, o aluno também deve aprender a construir dessa forma, não apenas reproduzir conhecimentos. O professor deve encorajar através da ação, movimento, provocação, reciprocidade intelectual. São várias atividades que o professor deve trazer para o aluno a fim de estimulá-lo, estimular a responder e também tentar entender essas respostas, qual a razão dele ter chegado nessa resposta. Por último, a avaliação emancipadora. A avaliação ela deve ser uma forma de que se compreenda, que se critique. O aluno deve se tornar um cidadão crítico, para que possa transformar a realidade em algo mais importante, mais interessante para ele. São algumas concepções da educação. É importante entender o aluno, entender o nível do aluno, a idade do aluno, todo um contexto que o cerca. E mais importante ainda, acho que o maior desafio é, a partir dessas teorias, desses modelos, transformar isso em ações práticas para o dia a dia na sala de aula. Muito obrigado e boa noite.